Olá pessoal, é uma alegria receber vocês aqui. Hoje nós estamos com o Major Cadmiel. Nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito mesmo importante. Nós vamos falar sobre a mente. A mente traz a consciência daquilo que nós precisamos cuidar. Mas quem vai falar com mais propriedade é o psicanalista que está aqui conosco. Com isso, quero dar as boas-vindas a você, agradecer por estar aqui conosco. E agora vamos conhecer o nosso convidado, é o Major Cadmiel, e ele vai falar para nós a respeito desse assunto. Em princípio, vou pedir para que ele se apresente e depois a gente vai conversando aqui. Muito bem-vindo, meu amigo. Ter você aqui para nós é uma honra, viu? Obrigado. Eu agradeço muito esse convite. Eu fico muito satisfeito porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esses assuntos da mente, esses assuntos de comportamentos, que é relacionados a descrito, estudado pela psicanálise, pela psicologia, pela psiquiatria. Eu sou psicanalista, sou pós-graduado em neurociência e psicologia positiva e estou pós-graduando em terapia cognitivo comportamental. Então, para mim é um prazer muito grande quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto relacionado a comportamentos e saúde mental. Muito bom. Que o carro-chefe é a saúde mental. Como o senhor falou na introdução, antigamente os filósofos eles tratavam da saúde do corpo e outros tratavam da saúde mental. Mas depois os próprios filósofos chegaram à conclusão que é integrado. O ser humano é integrado. Quando a mente não está bem, a saúde física também não está bem. Então um controla o outro. É como se fosse uma troca, é uma verdadeira interação. Quando você coloca o seu físico em ordem, a mente, o cérebro tem a tendência a também se ordenar. Quando você coloca o cérebro em ordem, também ele busca a organizar o físico. É integrado, não tem como separar. Agora, quando o senhor fala assim, terapia, a gente sabe o que é uma palavra que está no nosso dia a dia. Quando o senhor fala de comportamento, quando o senhor fala de psicanálise, ou psiquiatria também, tudo são assuntos do nosso cotidiano. Agora, quando o senhor fala de cognitivo, o que seria o diferencial cognitivo? O cognitivo é a organização dos pensamentos. Você organizar os pensamentos de uma maneira cognitiva para encontrar soluções para problemas. Por exemplo, a parte cognitiva do nosso cérebro é que faz as análises, os cálculos que está no nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal é a parte onde tem a cognição, onde a gente toma as decisões. Todas as informações que chegam para a gente, você tem que tomar uma decisão. Quem faz esse cálculo, se é bom ou se não, se vai fazer ou não vai, para onde vai, por onde vai. Essa é a parte cognitiva do nosso cérebro que faz esses cálculos. Muito bom. Uma vez aconteceu eu fazer um podcast e depois uma pessoa comentando falou assim, olha, eu fico impressionado como é que vocês fazem o script do podcast, vai certinho, dá tudo certo, se encaixa. Eu falei, não, a gente não faz script. A gente vai simplesmente conversando com o convidado, né? É um bate-papo. É um bate-papo. E aqui está acontecendo também. A gente não combinou nada, não. Nós só combinamos o tema. E a gente vai tricotando aqui, um ping-pong aqui, muito tranquilo. Pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é o completo bem-estar físico, mental e psicológico do indivíduo. Quando a pessoa tem esse bem-estar, não importa como é os comportamentos dele, se ele está bem, esse bem-estar é a saúde mental. É um conceito. A saúde mental baseada em 3 pilares principais, que é a espiritualidade e relacionamentos, atividade física e respiração. A espiritualidade, ela se encontra aqui junto com esse relacionamento, porque um relacionamento do homem com a divindade que ele é ligado. O Deus que ele adora, o Deus que ele acredita. Então ele tem esse relacionamento com a espiritualidade. E os relacionamentos entre os seus pares, entre os seus familiares, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos no trabalho, relacionamento entre os humanos. Perfeito. Esses relacionamentos, tanto humano quanto com a espiritualidade, ele é um pilar muito significativo para
a sustentação da saúde mental. Quando uma pessoa ele não tem uma relação boa com o divino, com um Deus que ele possa acreditar, seja qual Deus for, ele não fica bem, ele é uma pessoa perturbada. Embora ele diga que é ateu, mas se ele romper esses relacionamentos, porque ele diz com a boca, fala para a gente que é ateu, mas a gente não sabe a intimidade dele. Se na intimidade dele ele não tem uma ligação com um Deus que ele acredita. Uma entidade superior, né? E os relacionamentos humanos, quando a gente quebra essa linha esse contato de relacionamento com os familiares, com os amigos, ele também nos causa uma perturbação. Outro pilar é a atividade física. Eu coloquei bem no centro porque ela realmente é o pilar central dessa sustentação da saúde mental. E a atividade física, ela é dividida em duas etapas. Existe a atividade física aeróbica, por exemplo, a corridinha, uma caminhada. Uhum. Ela é muito importante. Ela, além de ela fortalecer a circulação, fortalecer o pulmão, a respiração, ela tem uma atividade cerebral muito interessante. Quando a gente está fazendo uma caminhada ou uma corridinha, a gente está sempre olhando na frente. E o nosso cérebro está sempre fazendo cálculo. A cada 13 milésimos de segundo ele está fazendo um cálculo. Por exemplo, você vê um buraco, a sua função cognitiva manda você ir para a direita ou para a esquerda. Tá. Tem uma lama, tem algum obstáculo. Esses cálculos que a nossa cognição faz o trabalho cerebral, que é muito importante para o funcionamento do cérebro. E aí, isso aí traz também um bem-estar. Esse é um benefício de uma caminhada ou de uma corridinha. Uhum. E o outro benefício é a musculação. A musculação tem outra função na nossa saúde mental. A musculação, quando você contrai o músculo e você relaxa o músculo, com força, logicamente, com o trabalho, nesse momento, nosso próprio organismo libera uma miocina, chamada irisina. Ela entra na corrente sanguínea e ela fortalece tanto as células dos músculos quanto os neurônios. Então, a pessoa que pratica musculação regularmente, ela tem a tendência a ter uma saúde mental bem melhor. Então, a atividade física é uma caminhada, uma corridinha, e a musculação. A musculação, o benefício maior é o fortalecimento dos neurônios, mas a gente ganha de troco o crescimento dos músculos, o cara fica parrudão. Eu, antigamente, quando eu não tinha estudado a neurociência, eu achava que ir para a academia era irrelevante, eu não dava muita atenção, achava que é só o cara que quer se exibir, quer ficar forte para se mostrar. Mas agora que eu vi, recentemente, depois que eu fiz essa pós de neurociência, a importância, tanto que é importante a musculação. Ela previne demência, previne o Alzheimer. A pessoa que pratica musculação, ela se tiver que chegar a ter o Alzheimer, vai retardar lá bem para o final da vida. Muito bom. Mas a maioria consegue, realmente é uma prevenção. Então, é uma importância fora do comum, porque não existe nenhuma medicação que diga assim, você toma essa medicação, você não vai ter Alzheimer. Não existe. Olha só. Não existe nenhum remédio que possa prevenir, mas a musculação previne, já comprovado cientificamente. Olha, isso aí é uma informação importante, que muita gente que às vezes não faz a academia, porque ela fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho essa intenção de ficar modelado, não sei o quê, só que também está exercitando a mente, né? Importante isso aí. A modelagem do corpo é um troco que você recebe. Legal isso aí, é um plus, né? Então, o que acontece? Os gregos, eles descobriram isso aí empiricamente. Se você vê a história dos gregos na mitologia, e até depois já na filosofia, você vê a importância que eles davam para o condicionamento físico. Uhum. Então, cada atleta daqueles, ele se dedicava, por exemplo, o camarada
era adepto da Atena, que é a Minerva, né? Para os romanos, e nós herdamos a cultura romana, a gente chama de Minerva, mas era a Atena, a deusa Atena, que era a deusa da guerra e da justiça. Então o camarada, por exemplo, era devoto da Atena, ele queria dar o melhor dele e se preparar fisicamente para competir nas Olimpíadas. E ele ia ganhar aquele prêmio em homenagem, oferecendo a Atena, por exemplo, né? Tinha os outros deuses que eles também se dedicavam. E eles não tinham esse conhecimento científico, mas eles estavam fazendo uma coisa que era boa para eles. E o Aristóteles disse que o condicionamento físico era importante para que o ser humano possa cumprir o seu propósito de vida. Ele tinha que estar bem fisicamente para cumprir a areté. A areté é fazer bem o que você é proposto a fazer. Se você quer ser um político, você tem que ser o melhor político. Então, tem que ter um bom preparo físico, senão você não consegue. Se você quer ser um guerreiro, soldado, tem que ter um bom preparo. Que busca a areté, quer dizer, fazer o melhor dentro do que você escolheu no seu propósito de vida. Muito bem. Ele já definiu isso. Então, esse ensinamento da cultura, da atividade física, desse cuidado físico, ele não sabia, mas ele estava preparando também a mente. Muito bem. O João Paulo me falou aqui que o vídeo que o senhor tinha separado, se precisar, ele pode passar, né? Mas se o senhor quiser, enquanto isso, então aqui o senhor colocou espiritualidade, relacionamentos, atividade física e respiração. Respiração. Eu falei da atividade física e a respiração a gente pode falar mais tarde ou fala logo? Pode falar logo, já está aí na tela mesmo. Não, é porque eu precisava de dar uma pequena instrução sobre a respiração, porque se você chega para qualquer pessoa e pergunta, como é que está a sua respiração? Não, está bem. Está vivendo, estou vivo. A tendência é essa mesmo. Quantas vezes você respirou hoje, a pessoa não sabe. É mesmo. E a respiração é dos 5 sistemas principais que nós somos compostos, o nosso corpo é composto de 5 sistemas. Sistema circulatório, digestório, excretório, sistema nervoso e o sistema respiratório. Esses são os sistemas principais do ser humano. Agora, logicamente que cada sistema desse é subdividido. Aí cada ramo da medicina vai cuidar de uma parte, um cuida do coração, outro cuida do pulmão, outro cuida dos rins, mas está tudo envolvido dentro desses grandes sistemas. E a respiração é o sistema que coordena os outros 4. Ele coloca a respiração, quando ela está sendo feita corretamente, ela coloca em harmonia o funcionamento dos outros sistemas. Então, os 5 sistemas funcionam coordenados como uma engrenagem de um câmbio automático de um carro. Você só acelera e freia e ele vai trocando as engrenagens lá dentro. Então, a respiração, eu fiz uma analogia com um câmbio automático de um carro. Tem até um videozinho que tem aqui no câmbio, não sei se passa lá e passa. Não, ele falou que passa, né, João? O vídeo. O conjunto de engrenagem planetária. Aproveitar que ele colocou aqui na tela, aqui, ó, os 5 sistemas que o senhor se referiu. Os 5 sistemas. Então, eu ia falar agora do sistema respiratório, né? Sim, mas o senhor quer passar o vídeo, né? Consegue aí, João? Vou mostrar esse videozinho. Olha aí. Isso é uma demonstração de como é as engrenagens de um câmbio automático. Você entra no carro, você se preocupa somente em acelerar e frear. E ele se vira em trocar as marchas lá dentro. Falar nisso, então, é só uma... não, mas foi bom o senhor falar sobre isso. Falar nisso, quem inventou foi um brasileiro, né? O câmbio automático? É. Não, ele vendeu baratinho a patente dele aí. Então, nós falamos aqui, como a gente tinha falado sobre os relacionamentos, tem esse daqui. Isso. Essa pintura do Michelangelo, ele recebeu a encomenda do Papa. Dá uma paradinha nele aí, deixa ele parado. O Papa pediu para ele fazer uma representação da criação do homem. E ele fez uma coisa que eu achei fantástica. Quando ele coloca aqui o dedo, a mão de Deus aqui, em contato com o homem. E o homem simplesmente baixa o dedo. Ó. Quando ele levanta o dedo, ele toca no dedo de Deus, ele fecha o relacionamento com Deus. Aí quando ele simplesmente se descuida, relaxa o dedo, mas o dedo de Deus está lá esperando. Está esperando. O contato. É. Isso foi a genialidade do Michelangelo. Ele recebeu essa encomenda do Papa e
Ele fez essa representação muito, eu achei fantástica essa. É artista mesmo, né? Vê se roda ele todo aí. Esse aí. Olha só. Então, Deus está lá à disposição. Quando o homem quer só levantar o dedo, já está em contato. Vamos para o próximo. Como já falamos do sistema, É isso que o desenho está mostrando, né? esse é o escritório. Aí tem. A partir de agora, vamos entender o que os distúrbios mentais nos causam. Os afetos que são produzidos através dos distúrbios mentais. Não a doença, o distúrbio. Porque quando a mente está funcionando, é organizadinha, bem coordenada, como foi mostrado essa ilustração simples aí, a gente tem a melhor maneira, mais equilibrada possível. E quando qualquer desajuste causa os problemas. O principal é a angústia. A angústia vamos dizer assim, é o globo da nossa mente. É o globo, vamos dizer, o universo da nossa mente. É a angústia. A angústia é a mãe de todos os afetos. Como se fosse, vamos dizer que a nossa mente tem a angústia. Dentro desse globo tem o amor, tem a raiva, tem o ódio, tem a tristeza, tem todos os afetos. E o centro da angústia é o medo. Então, o medo ele nos direciona para qualquer rumo desse globo, como uma esfera. Então, quando a gente direciona a nossa atenção em um objetivo, ele causa a angústia, porque o objetivo está sempre na margem. O medo é o centro. Então, o medo, ele nos dá dopamina para a gente ir atrás de um objetivo, ou então ele nos faz correr daquele objetivo se ele achar que é perigoso. Então, ou ele acelera ou ele freia. Isso. O medo é o centro que impulsiona todas as nossas ações. Tanto para ir atrás de um objetivo, por exemplo, com medo de passar fome, a pessoa vai atrás de um emprego. Com medo de ter falta de algumas coisas para a família, ele procura segurar no emprego. E também com medo de algum perigo, ele corre ao contrário. Então, o medo faz ir a dopamina para alcançar o objetivo, ou dá a força, a adrenalina para fugir ou lutar. Se ele tiver que passar a noite na frente do cemitério, ele tiver medo, ele fica a noite inteira lá esperando amanhecer. Então tem alguém para ir junto, né? Na realidade é assim, que o medo ele define as nossas decisões para você correr ou abraçar. Ou seja, então o medo não é totalmente ruim, né? Não, o medo é altamente necessário. Sem o medo, nós não sobrevivemos. O centro da nossa vida é o medo. Já foi feita uma experiência com uma mulher que foi feita uma cirurgia nela e tirou o hipocampo. E ela ficou sem medo. Então, se botasse ela perto de uma cobra, ela pegava a cobra normalmente. Se chegasse na beira de uma, pula aqui, ela pulava. Não tinha medo de nada. Então, ficou uma pessoa que ficou inútil. Ela tinha que ser, o resto da vida dela teve que ser acompanhada. Então, o medo é o que faz a gente sobreviver. Você já viu que alguém faz uma coisa assim bem esquisita? Assim, rapaz, você é louco. Quer dizer, o louco ele não tem medo. A concepção, o funcionamento da amígdala dele é bem reduzido. Então ele não tem medo. E ele vai se arrisca e muitos morrem mais cedo. A pessoa que não tem medo morre mais cedo. Geralmente é homem que não tem medo, né? Que assim, por isso que morre muito mais homem do que a mulher. Já tem menos e morre mais. Coitado das mulheres, rapaz. Nós temos aqui esse portfólio aí de vídeos aí. Deixa aí, João, só para ele ver se tem mais alguma coisa para passar. Aí nós falamos da angústia, né? Eu vou passando aqui que ela tem. Ok. Então, a psicanálise, ela tentou fazer alguma maneira da gente compreender
o que é a angústia. Que é um conceito bem complicado. Você sente o mal-estar, mas você não sabe definir o que é. Você chega para um psiquiatra ou para um psicólogo, você fala, o que é que você tem? O que foi que lhe trouxe aqui hoje? Eu estou com uma angústia. Aí você pergunta o que é angústia, não sabe o que é angústia. Angústia é só aquela coisa ruim. Então, a psicanálise trouxe a tentativa de ter um conceito mais aproximado para definir o que é. Por exemplo, começa com a incerteza dos fundamentos da vida, diante das possibilidades de fazer escolhas. É bem filosófico isso aí, né? Mas é assim, ó, por exemplo, você tem aqui esse seu podcast. E aí, de repente, surge 5 opções para você substituir essa sua atividade profissional do podcast por outras opções que são também vantajosas. E você vai ter que escolher uma dessas. Isso aí te causa uma angústia violenta. Será que se eu fizer, será que vai dar certo? E essa aqui? E se eu deixar tudo? E eu deixar meu podcast, se eu quiser voltar, já tem uma pessoa usando lá. Pesar os pós e contras, né? Deixar angústia. Então, aí. Esse momento de escolha, quando você tem mais de 2 possibilidades, mais de uma possibilidade, aliás, te causa muita angústia. Quando tem só uma possibilidade, não tem escolha, tem que ir, né? É igual o João com a namorada dele lá. Deixou um embora, foi angustiado, porque aí quando ele quis voltar já não tinha mais. Casou. Mas ele foi humilde, porque ela casou, convidou ele para o casamento, ele foi, tirou foto junto com o noivo, feliz da vida. Ainda foi padrinho ainda do casamento, né, João? Felicidade. Caramba, aí eu vou falar, é até difícil de definir essa atitude dele. Então, a possibilidade de escolhas é angustiante. É isso que ele quis falar aqui. Mas aí o Lacan falou mais coisa. Olha, de acordo com Jacques Lacan, foi um psicanalista freudiano, ele seguiu os ensinamentos do Freud. A angústia é um afeto que não engana, sendo um sinal de que o sujeito não se reconhece no espelho e não sabe como ele é para o outro. Uau. Isso também nos angustia. Nós nunca sabemos como Profundo, é que o outro está sei. vivendo. Por exemplo, você está me vendo, eu sei que você está me vendo, mas eu não sei qual é a imagem que você tem de mim. Há o julgamento que se faz, né? Como é que se você está me vendo uma pessoa agradável ou desagradável, isso aí causa angústia. E principalmente no caso que você falou aí do namoro, ele não sabe como é que a noiva ou como é que a esposa está vivendo. E aí você olha no espelho, aí volta de novo. E tem até uma experiência que fala que se a gente ficar 3 meses sem se olhar no espelho, a gente esquece da imagem. Uau, rapaz. Então a gente tem que estar sempre olhando no espelho. Mas falar em angústia, rapaz, foi bom você falar isso aí. E também essa questão de passar 3 meses sem ver, né? Um dia desse eu estava tentando lembrar da minha filha, de como ela era, sem precisar olhar numa foto. E me deu uma angústia, ela hoje tem 30 anos. Eu não conseguia lembrar, assim, eu tentava puxar aqui na memória como é que ela era, a feição dela na infância, né? Sem olhar uma foto, Sem olhar a foto. Eu fiquei angustiado, exatamente isso assim. Caramba, rapaz. Isso é que é algum lapso na memória, mas você está falando, né? Se você não ficar olhando, né? Esse é um fenômeno do ser humano, isso que causa angústia, quando a gente não saber como é que o outro nos vê e como a gente também não se reconhece depois de certo tempo sem olhar no espelho. A gente não sabe qual é a nossa imagem. Que interessante isso aí. Rapaz, a mente é um universo mesmo, né? É um universo fantástico. E só antes do senhor continuar falando em universo, recentemente eu li uma reportagem que eu fui verificar mais a fundo se era verdade mesmo aquela informação, porque às vezes as pessoas colocam qualquer coisa na internet e eu procuro ver em algum site que é apropriado daquele assunto, né? Estava falando que no universo, descobriram que no universo nós temos trilhões de oceanos. Trilhões. Eu falei, como assim, rapaz? Um oceano já é uma coisa que você não consegue imaginar. Disse que 5% apenas do oceano que foi explorado. Então imagine que um negócio que está bem aqui ao nosso alcance, a gente nem conhece. Aí você fala em um oceano no espaço, você já ficava assim, é muita água. Se você fala 2 oceanos, já é um absurdo. Aí você fala trilhões mesmo. Eu fui lá, trilhões. Caramba. Então, parece que a nossa mente ela também está sempre assim, pregando peças na gente, ou sempre em expansão, sempre nos levando a territórios que a gente não imagina, né? Como é que pode ser? A mente é incrível. E essas pessoas que estudaram, o senhor falou aí de Freud, Lacan, tem um outro personagem que é muito estudado também, não é? É o Jung. Jung, Freud.
Só voltando ao oceano. Nós não conhecemos, nós não exploramos o nosso oceano, e essa analogia com o oceano na nossa mente foi muito bem feita, porque nós temos 86 bilhões de neurônios. Uau, rapaz. 86, então... Tá tudo concentrado aqui, né? Tudo aqui no cerebelo, né? Caramba, no cérebro. rapaz. O cerebelo completo, né? E tem o cérebro com esses 86 bilhões dividido nas suas funções. Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a parte da frente, ele é responsável pelas cognições, pelos cálculos, pelas decisões. Mas a neurociência já descobriu, através de imagens, que quando você está usando o córtex pré-frontal, por exemplo, outra área do cérebro, ele não funciona sozinho, ele busca os recursos das outras áreas. Então, todo o cérebro trabalha em uma função. Quando você está concentrado em resolver um problema, tem aquela área que é responsável, que é, no caso, o córtex pré-frontal, mas ele busca recursos dos outros, porque os nossos neurônios, ele trabalha com eletricidade. A comunicação entre eles não é um contato de proximidade, é uma faísca elétrica que sai de um para o outro, como se fosse uma vela de um carro, né? Sim. Então eles são próximos e vai passando a sua agulha de eletricidade. Rapaz, então tem uma tempestade dentro de nós aqui. É uma tempestade. Quando você está resolvendo um problema, coloca a imagem, é como uma tempestade mesmo. Caramba, rapaz. E aí ele precisa de energia e de água. Então você tem que respirar bem para ter a mistura do oxigênio para levar para o neurônio, e água. Você bebe bastante água para ter um funcionamento bom. Falando nisso, essa nossa inteligência que precisa da água, né? A inteligência artificial diz que consome muita água também. Quando você pega um aplicativo aqui no celular e você pede para a inteligência artificial, cria para mim aqui um texto falando sobre amor, por exemplo. Para ele gerar isso, a inteligência artificial lá na base, diz que é um volume muito grande de água que passa dentro dos processadores para resfriar, porque ele funciona muito rápido, muita coisa funcionando. Muita energia, né? Então é mais ou menos essa analogia aí. Né? Muita coisa funcionando. O senhor está falando da água também, no nosso energia, corpo. Que é a energia elétrica com água. Com a água. E oxigênio. É a mesma coisa a inteligência artificial, claro, dentro das proporções, né, de cada natureza. Né? Dentro do seu funcionamento. É interessante o senhor falar isso aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Eu sei que eu estou dando umas aberturas aí na sua exposição, mas de repente até algumas pessoas possam vir a ter interesse. Falar nisso... Quem quiser fazer pergunta aí, manda aí. Falar nisso, nós temos aqui cerca de 200 pessoas nos assistindo. Uma hora como essa é muita coisa. Obrigado, gente. Olha só, o senhor estava falando o seguinte, o nosso córtex que fala? Córtex pré-frontal. Córtex, com X no final, córtex, né? Pré-frontal. Ele está trabalhando aqui que ele vai tomar decisões da cognitiva. Aí ele se vale também das informações aqui de trás para ele poder chegar à conclusão. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Quando uma pessoa não consegue se focar numa coisa, por exemplo, acontece comigo, vou pegar o meu exemplo. Eu pego aqui, eu decidi, vou ter aqui que eu vou ler um livro. Aí eu estou lendo aqui, daqui a pouco eu percebo que eu não estou lendo o livro, não. Estou com os olhos ali, eu sei que eu li, mas não sei nada. Será que é porque eu não usei a parte de trás para concentração ou alguma coisa assim? Isso aí já precisaria de fazer um exame para ver o que está acontecendo. Porque normalmente, quando a gente tem interesse em uma coisa, ele foca ali. O que acontece com isso é que você está falando é que o assunto não lhe interessou o suficiente para você, como diz assim, o nosso cérebro, ele usa mais de 20% da energia de todo o nosso corpo. Então, esse sistema, ele usa mais ou menos 25% da energia, os outros usam 20%. Então, por exemplo, ele trabalha sempre com economia de energia. Então, se o assunto não é muito interessante para você, ele já não coloca tanta energia, então tira o interesse. Entendi. Quer dizer, a falta de interesse faz com que ele não busque muitos recursos. Não é interessante não. Deixa pra lá, às vezes chegou um outro assunto, que é o que acontece comigo. Eu estou resolvendo uma coisa aqui, estou lendo aqui, eu falei, cara, eu não paguei a conta do telefone.
Ih, rapaz, eu não fiz tal coisa. Então aí fica um monte de assunto Isso. conflitando ali, e aí, às vezes acaba que eu tô lendo, mas não tô entendendo, não tô prestando porque atenção. naquele momento ele É. por exemplo, se você lembra que tem que pagar uma coisa, é muito importante você não atrasar a sua conta, ele vai focar a sua atenção naquilo ali, deixa aquele lá em segundo plano. É. Então ele sempre busca a economia de energia, por isso que a gente não respira corretamente. Ah, ok. Eu vou dar uma dica, me lembro, dar uma dica de respiração, de técnica de respiração. A gente não respira corretamente porque quando a gente está respirando corretamente, a gente gasta mais energia. Em compensação é benefício para todos os outros sistemas. Mas como ele trabalha com um sistema de economia, o que ele pode economizar de energia, ele vai economizando. Interessante. Então, ele mantém... Você está vivo? Tá bom, então tá bom. Está respirando Isso que importa, né? mais devagar possível. Agora, se você quer ter mais atividade, começa a acelerar a sua respiração. Uhum. É isso aí. Então, eu vou ler o restante do conceito do Lacan. Ok. Então, Lacan considerava a angústia como um sinal do desejo do outro que já existe antes do sujeito. Um sinal do desejo do outro. Então, por exemplo, a minha preocupação de não saber como é que você me vê, como é que uma namorada, como é que a esposa nos vê. Aí, no caso, quando uma pessoa ela faz um julgamento equivocado da outra pessoa, isso tem a ver porque ela tem problema de autoestima? Tem, sim. Que ela está sempre achando que as pessoas estão julgando ela mal. Normalmente, isso aí já entrou no assunto da psicanálise, né? Nós estamos falando em neurociência, psicanálise, falando da tá. Eu que misturei tudo. Não, mas é isso mesmo, é a sequência da coisa. Ok. É porque está tudo interligado. Certo. Eu indico para quem for psicanalista, para quem for psicólogo, faça um curso de neurociência, porque a neurociência é que está... Entendi. A psicologia, a psicanálise, ela fala da teoria. E a neurociência, ela vai mostrar o funcionamento do cérebro, como é que o cérebro funciona. Ok. Então, está tudo interligado. Então, para Lacan, a angústia é um sinal de falta, mas sim da falta de apoio da falta. Olha só, as escritas do Lacan é bem confusa. Você tem que parar para pensar, para entender o que ele queria dizer com isso. Olha só aqui. A angústia não é um sinal de falta, mas sim a falta do apoio da falta. Caramba, você tem que parar para pensar mesmo. Parar para pensar o que é que a falta é o apoio da falta. Ele já está fazendo um teste aí com a nossa mente, já, ver se não entra num tilt aqui, não dá um bug. É que assim, o ser humano é um animal faltante. Ele sempre está faltando alguma coisa, ele nunca está satisfeito, ele nunca está completo. Dizer assim, eu estou completo, o cara que diz isso, ele está querendo se mostrar, é o falso, vamos dizer assim, o falso humilde, né? A falsa humildade. Porque sempre a gente está querendo mais. Você tem esse podcast aqui, você quer um melhor ainda. Quando você atingir aquele melhor, você vai procurar onde é que tem outro melhor. E exatamente, vai mas melhorar. É isso aí mesmo. Você tem uma casa, tá bom, tal, todo mundo está bom, aí você chega, consegue um recurso, eu vou comprar outra casa melhor do que essa. Está sempre, nunca está satisfeito. O ser humano, essa que o Lacan fala, que é a falta. Então, a angústia é a falta do apoio da falta. O que significa o apoio da falta? É que quando essa falta nos faz sempre trabalhar, nos faz ter objetivo de buscar mais, alcançar mais coisas, trabalhar mais e adquirir mais recursos, tanto material quanto intelectual. Essa falta que a gente está buscando. Então, o apoio da falta é que faz isso aqui, a angústia. Falta do apoio da falta. Então, a falta é um apoio para a gente ir atrás de suprir aquela falta. Mas quando cumpre... E aí entra outra coisa nisso aqui. E a felicidade? A felicidade... Ela não existe. Existem alguns momentos que você se sente feliz, é quando você está buscando atingir. Por exemplo, você está em um local, vamos dizer, num local onde não tem água de jeito nenhum e você já está com muito tempo sem beber, por exemplo. E aí você, caramba, eu vou morrer, não tem mais água, já acabou, não tem mais jeito. E aí você fica sabendo, de alguma maneira, que ali na frente tem uma água que você vai poder alcançar aquela água e beber. Você recebe essa informação. Aí você, nesse deslocamento até chegar na água, você fica numa felicidade
É verdade. Plena. É. Chegou lá, bebeu água, pronto, acabou. Aí já tem outro problema. Já tem outro objetivo. É verdade. E a felicidade é esse momento, esse espaço entre a falta e a conquista. Conquistou, já tem a outra falta lá na frente. Então, aqui ele conclui aqui: o único remédio efetivo para a angústia é o desejo. E para haver o desejo, é necessário que o sujeito suporte a falta. Uhum. Então, é isso que a gente acabou de falar aqui, né? Então, os conceitos da psicanálise com Lacan é muito interessante. Impressionante. Nós já temos até perguntas aqui, viu? Eu estou acompanhando aqui. Então, mas eu acho que o senhor que sabe, acho que é melhor o senhor continuar. Aí depois a gente responde o que o senhor quer já responder. Não, você tem a perícia aí com. Então, outro afeto muito que incomoda a gente é a ansiedade. A pessoa vai no médico e está sentindo ansiedade. E o que é ansiedade? E aí é um estado emocional que se instala quando estamos nos preparando para alcançar um objetivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um afeto necessário. Todo ser humano precisa ter ansiedade. Porque se você não tem ansiedade, você se torna uma pessoa irresponsável. Um exemplo, nós marcamos de ter esse encontro hoje aqui. Certo. Se você não tem ansiedade nenhuma, você ia esquecer. Não ia te preocupar. E chega a hora, eu estou aqui. Caramba, eu esqueci, rapaz, eu estou indo para ir correndo. Eu não tinha ansiedade para isso. A ansiedade já lembrando o cara. Então, a ansiedade é isso. Você se inscreve para um concurso, aí você sabe que qual dia vai fazer a prova, você já se prepara, faz todo o roteiro. Isso aqui é ansiedade. Agora, ela se torna doentia, ela se torna um transtorno quando essa ansiedade não tem base nenhuma. Quando você está estudando para passar num concurso, quando você está preparando uma entrevista, você está sendo um ansioso responsável. Quando você está se preparando mentalmente, sem objetivo nenhum, aí é a doença. Por exemplo, você diz assim: não, eu não vou sair na rua porque pode ser que ali tem um cara armado e vai atirar em mim sem nem saber se tem alguém lá na rua ou não. Não é a suposição que eu estou falando. Sim, não, entendi. Então, essa é a ansiedade que já se torna patologia. A pessoa é uma situação imaginária, hipotética, que talvez nem se concretize nunca na vida dele, mas ele fica... Isso aí seria, talvez, um sintoma que já está apontando para síndrome do pânico, ou não? Não, a síndrome do pânico é outra coisa. Nós vamos falar, né? Vamos chegar nela lá. Ok. A síndrome do pânico... Tá bom. Mas eu só queria fazer essa observação, que a ansiedade é necessária, a gente ter ansiedade, é saudável. Agora, quando a ansiedade sem objetivo concreto, só uma coisa imaginária, aí já é patológico. E aí nós vemos a depressão. Depressão é outro afeto que é terrível, que é o que está assolando a humanidade muito forte nesses últimos tempos, que é um sentimento de tristeza relativa a uma falta por um período muito longo e interfere nas suas atividades. Então, a depressão ela é uma tristeza muito prolongada durante muito tempo, às vezes causada por uma falta qualquer que houve, uma perda do namorado, uma perda de um objeto, uma perda de um emprego, aí causa tristeza. Mas essa tristeza, a pessoa é normal sentir essa tristeza e procurar reparar essa situação, procurar outro emprego, outro namorado, substituir reparar aquela situação. Mas quando a pessoa fica ligada, vamos dizer, por muito tempo, digamos, 6 semanas seguidas, e essa tristeza não passa, aí já é depressão. Quando é por muito tempo e a maior parte do tempo. Porque a pessoa também não vai ficar triste 24 horas. Tristeza tem momentos de relaxamento, que fica mais tranquilo e volta de novo, mas quando a maior parte do tempo, tristeza, e durante muito tempo, aí é a depressão. E aí se torna necessário um auxílio de psicoterapia ou um psiquiatra com uma medicação. Entendi.
Rapaz, esse mal que a gente ouve falar da depressão tem pegado muita gente, né? E tem algumas pessoas que não passam assim a demonstrar que estão com depressão, né? Tanto é que agora mesmo, recentemente, uma pessoa estava falando de alguém que cometeu autoextermínio. Aí o pessoal da família estava comentando, caramba, ele não deu sinais nenhum, a gente não sabia, como é que tipo... Porque alguém falou, né? Falou, vocês deviam estar cuidando dessa pessoa, estar observando os sinais. Aí eles falaram, não, mas ele não estava dando sinal nenhum. A gente não estava percebendo nada disso aí. Então parece que tem gente que consegue esconder bem, né? Outros nem tanto. Por exemplo, se eu estou com depressão, estou conversando com você aqui, mas é só eu consigo sentir. Você pode olhar para um camarada, pô, a casa dele é uma casa boa, ele tem um carro, ele tem um bom emprego, ele está tranquilo, mas esse é um sentimento individual, ele é transferível. Só se ele pode compartilhar com um psicólogo, com um psiquiatra, pode falar com um psicanalista, mas na realidade a gente nenhum psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra pode sentir o que o camarada está sentindo, ele pode compreender. É o caso que as pessoas confundem o conceito de empatia. E dizem, não, a empatia você tem que se colocar no lugar do outro. Ninguém consegue se colocar, porque se você se colocar, você vai ser ele. É verdade, Imagina que você quer se colocar no lugar de um bandido para tentar mudar a mente dele para ele não ser mais bandido. Se você se colocar no lugar dele, você vai agir exatamente igual a ele. A empatia é você compreender o que está acontecendo, compreender o que está se passando. Mas quando você está compreendendo uma angústia, uma dor, uma ansiedade que a pessoa está passando, você compreende, sabe que é ruim, mas você não sente. Não tem como você sentir. É uma coisa particular e individual. Perfeitamente. Rapaz, muito ensinamento aqui, viu? Muito ensinamento aqui da sua parte para nós aqui. Mas, se você quiser, pode continuar, depois a gente fala aqui da pergunta. Não tem muita pergunta, não. Nós temos o burnout. O burnout é uma dos afetos que está muito em voga nesse momento da sociedade, no momento em que nós estamos vivendo. O burnout na minha opinião, o que está mais em voga. Inclusive, eu quero dar a indicação do filósofo Byung-Chul Han, é um sul-coreano que está na Alemanha, e ele escreveu recentemente o livro A Sociedade do Cansaço. E ele fala dessa correria do dia a dia, das pessoas quererem sempre conquistar mais coisas e o excesso de trabalho, o excesso de demonstrar coisas boas, principalmente na internet. A pessoa às vezes não está nem muito bem, mas está mostrando na internet uma coisa boa. E ele colocou o título A Sociedade do Cansaço. E o que isso acarreta? Ele acarreta o burnout. E o burnout, ele é um afeto que nos adoece semelhante à depressão. Eu acho que até mais do que a depressão, porque ele se torna crônico. E o burnout está mais relacionado à atividade, à responsabilidade com o trabalho. Tanto você ser um funcionário e é cobrado do patrão ou chefe, no caso, um funcionário público, e o chefe está cobrando uma produtividade que o indivíduo, tem uma capacidade de 60 em 100, por exemplo, e o chefe está cobrando 70 ou 80. E ele tem que se desdobrar para atingir essa meta que a chefia está cobrando dele. Então é por isso que é essa palavra, porque essa palavra é em inglês, né? Burnout é queimar para fora, talvez. Queimado, a pessoa uma queima, como a pessoa se acabou. Por exemplo, o cigarro, você fumou o cigarro, acabou, ele não serve mais para nada. Você está se queimando, vai queimando, se destruindo, se autodestruindo. Ok. Então por isso que fala do cansaço, que a pessoa foi embora a energia toda, tudo que ela tinha para queimar, combustível, tudo, queimou tudo. Por isso que eles colocaram isso exatamente por isso. Certo. Então, o chefe exige, você vai lá, por exemplo, nenhum de nós somos iguais, nenhum ser humano. Se você pode estudar desde criança, na mesma idade, com 100 colegas, quando você for medir a atividade cerebral, cada um é diferente. Ninguém tem a mesma... Até gêmeos, né? Até os gêmeos. A função do cérebro é exclusiva. Então, pode ficar perto de um padrão, assim, está dentro de um padrão, mas igual da mesma linha, não. Então, você vai numa equipe de trabalho e está todo mundo junto ali, o chefe quer cobrar
de todo mundo igual, e tem uns que não conseguem. Mas ele não quer se entregar e dizer, eu não dou conta, porque perde o emprego. Ah, sim. Ele não quer perder o emprego, aí ele se mantém ali, e aí ele se queima. Aí entra no burnout. E o burnout é uma doença violenta. Ele leva até ao extremo do autoextermínio. Rapaz, é mesmo. Porque a pessoa vê que ela não tem mais significado, ela está só sendo jogada de um lado para o outro. Ele começa com as etapas, são 3 etapas. Ele começa perdendo o interesse de ajudar pessoas, os colegas de trabalho. Como ele está muito sobrecarregado, ele está preocupado só em tentar atingir a meta dele. Então ele não se preocupa mais em ajudar. Ele quer só sobreviver, né? Quer só sobreviver. Depois ele perde o interesse pelas coisas boas da vida. Por exemplo, uma dança, ir para uma seresta, um forró. Ele perde o significado na coisa que ele gostava, que trazia muito entusiasmo para ele perde esse entusiasmo. Então, aos poucos, ele vai perdendo. Ele passa passo a passo. Até os encontros com a família. Vamos fazer um churrasco na casa do fulano tal, que era o que ele gostava muito. Ele, não posso não, tem muita coisa no meu trabalho, eu vou botar em dia, aproveitar o fim de semana para botar o trabalho em dia para segunda-feira. Então ele passa a focar toda a energia dele só no trabalho, em conseguir superar aquelas metas que tinha que superar. E depois disso aí, a outra etapa, ele perde, depois de perder esse interesse, ele perde o significado da vida. A vida não tem mais significado nenhum. Então o senhor está falando... Ok, então o senhor está falando o seguinte, que o último estágio dessa viagem aí do cansaço da pessoa, ela vai abrindo mão de algumas coisas e quando ela não tem mais o que abrir mão, ela abre mão da vida. Isso. Mais ou menos isso. É, isso aí. Rapaz. A última etapa ele perde o interesse total. Então, cansou de viver, talvez, cansou de esperar a esperança. Enquanto ele tem a expectativa que vai superar e vai ser visto pelo chefe, vai ser recompensado, ele luta por aquele. Quando ele vê que não consegue e vê que o chefe não tem elogio, é só expor, aí ele chega em casa também, vê um monte de coisa com problema. Ele já se desinteressa. A produção da libido diminui, né? A atividade sexual diminui, perde o interesse sexual. E aí, depois perde o interesse, não tem mais objetivo para a vida. Igual aquela coisa da falta, o suporte da falta, né? O suporte da falta. Ele não sente mais aquela falta, então não tem falta nenhuma para ele preencher ele. Muito importante isso aí, viu? Então aquilo que antes era importante, era uma inspiração para ele, era talvez um hobby, gerava uma alegria, né? Uma alegria, exatamente. Para ele agora aqui não tem mais significado. Não tem significado. Descarta. Nós estamos no exemplo do que é cobrado do chefe, né? Sim. Mas tem um camarada que se cobra ele mesmo, um cara que é autônomo. Ele se cobra além da capacidade dele, porque ele se compara com um vizinho, com um amigo, um parente. Rapaz, que é outro problema, né? Se comparar, né? Mas é uma coisa do ser humano. O ser humano ele o tempo todo está se comparando para buscar uma melhora. Então, mas às vezes ele não tem a capacidade que o amigo dele teve de conseguir aquele objetivo. E ele vai tentar fazer aquilo ali e não consegue, aí vem a frustração. Agora, tem algumas profissões que estão catalogadas como os mais suscetíveis, estão mais sufocados por esse afeto. Tem o pessoal que trabalha em mineração subterrânea, eles são acometidos com burnout. Professores, policiais militares, bombeiros, médicos. São pessoas que são muito afetadas pelo burnout. Se ele não tiver um acompanhamento psicológico, é o que ninguém quer ir num psicólogo. As pessoas não valorizam um psicólogo, né? Verdade. Você vê que as clínicas médicas estão lotadas. Você vai num consultório um psicólogo está vazio. Rapaz, aqui na nossa entidade social, que é o PROAM, que a gente tem lá vários tipos de serviço ao público, algumas atividades que nós oferecemos têm bastante procura. O dentista, por exemplo, né? O jiu-jitsu, curso de formação profissional, essas coisas que a gente tem lá. Mas o psicólogo, exatamente o que você está falando. Teve uma vez que a gente tinha 4 psicólogos praticamente parados lá.
Aí tem época que tem uma procura gigante, aí daqui a pouco, aí a gente até busca mais parceiros, aí quando pensa que não, é como aconteceu dessa vez, que nós tínhamos 4 lá. Tinha um atendendo, muita gente, vamos botar mais um, muita gente, 3, muita gente, aí colocava, chamava mais um, aí ninguém tinha mais interesse, e passou a maior parte do tempo sem interesse nenhum, e um psicólogo atendendo aqui e acolá. É exatamente isso que o senhor está falando. E muitas vezes que as pessoas foram lá para receber atendimento, foi nós mesmos incentivando. Né? Porque a gente tem muitos pais e muitas crianças também que estão no nosso projeto, e muitas mulheres, especialmente mulheres. E aí a gente falava para elas, o psicólogo, é importante ir, elas iam por causa disso. Mas quando esgotou-se aquelas que a gente tinha focado, ninguém mais procurou. É uma coisa cultural. Por exemplo, você vê um colega ele contando que foi numa consulta e que o médico pediu o exame do coração, tal, e marcou cirurgia, ele conta com tranquilidade, né? Mas se for fazer um exame psicológico, ele não quer contar, não. Quer não. Ele vai no psicólogo escondido, ele não quer que ninguém saiba. É verdade. Psiquiatra, então, hein? Psiquiatra, Deus, eu não estou doido. Não, exatamente. Então, se as pessoas tivessem essa consciência, o burnout seria. Ele começou o burnout, ele identificava e tem como parar. Mas se deixar queimar tudo, aí é só a cinza mesmo. Acabou. Verdade. Eu acho que está faltando uma campanha de esclarecimento para as pessoas para ver a importância de cuidar da saúde mental. Que aí a qualidade de vida iria melhorar bastante. O senhor, como militar, o senhor deve ter dado muitas palestras, né, para os militares, seus colegas? Já. E parece que tem um cenário, como o senhor mesmo falou, né, de policiais que tem muito esse problema do burnout, e alguns chegam até o autoextermínio depois de um trilho que não leva a lugar nenhum, né, como a gente já conversou. Tem pastores também, tem muito quadro de pastores. Os pastores também são muito suscetíveis. Os pastores têm uma situação mais peculiar, que é a questão do isolamento. O pastor, ele automaticamente ele se isola da comunidade, porque ele quer ter aquela presença de autoridade, né? Não pode demonstrar fraqueza. Não pode demonstrar fraqueza e não tem com quem compartilhar as suas angústias. Porque a angústia, que eu já falei no início, que a angústia é uma coisa que é nossa. Todo ser humano tem. A mente é a angústia. E a gente precisa compartilhar. Se a gente não tem com quem compartilhar, a gente adoece. E uma das doenças que traz é o pânico. O pânico, eu vou falar nele mais na frente, mas é uma das coisas que faz desencadear o pânico é você não compartilhar os seus sentimentos, as suas decepções com ninguém, você ficar com ele guardado. Ele vai inchando. É mesmo, rapaz? Uau! Então o pastor tem esse problema. Ele não pode chegar para um fiel dele e dizer, eu estou passando por isso e isso. Ele não tem claro de fazer isso, porque ele vai perder a moral. Ele não vai querer falar com outros pastores porque ele fica com vergonha. E aí ele guarda para ele. Aí a única escape que ele tem é a oração, porque naquela oração ele tem a sensação que está esvaziando e jogando para Deus, mas na realidade ele precisa jogar também para o ser humano. Agora o senhor falou do pânico aí, que é um dos registros aí dessa que desmantela o camarada, né? Eu achava que geralmente o pânico talvez fosse mais tranquilo a pessoa falar, né? Mas o pânico também, então, leva a pessoa a ter uma implosão na sua alma, né? Sim, o pânico é uma das coisas mais terríveis que o ser humano pode passar, porque ele chega a todas as sensações da morte, ele só não concretiza a morte. Mas alguns até morrem, pode até morrer também de uma parada cardíaca. Se o coração não estiver muito bem, um pânico pode levar a uma parada cardíaca. Rapaz, o coração vai a 1000. Então, digamos, uma pessoa que é suscetível a isso, que ela é frágil para isso, então ela é muito sugestiva ao pânico, qualquer coisa assim pode fazer a mente dela trabalhar como se fosse uma coisa muito além do real. É muito além do real. Por exemplo, a pessoa tem medo de andar de avião. Aí ele compra uma passagem, ele se imagina, nessa imaginação no avião é uma coisa terrível. Quando ele entra no avião, vê que não é nada daquilo. Na imaginação dele é muito terrível. Só em imaginar ele dentro do avião, ele se imagina e sofre com aquilo ali, mas é um sofrimento grande. Eu lembro de uma pessoa que ela contou o seguinte: quando ela era criança, ela morou na roça. Aí depois de muitos anos, já adulto, já até avô, muitos anos mesmo,
Ela foi lá na roça, já era outra coisa, já tinha energia elétrica, tudo diferente, né? Mas ela estava sozinha no lugar lá, que tinham várias casas, ela ficou numa das casas na fazenda, né? E ela falou que um macaco subiu andando no telhado, né? E ela foi avisada que teria um macaco lá. E isso ela entrou em pânico, porque aí depois que ela descobriu, quando ela era criança, no escuro, que não tinha os recursos que agora tinha, 50 ou 60 anos depois, um gato andando no telhado, a irmã que estava com ela disse que era uma alma que vinha buscar ela. É uma alma que vinha buscar ela. E aquilo ali, a partir dali, gerou um pânico. E ela achou que estava bem daquilo, que era coisa de criança, brincadeira de criança. 60 anos depois, aquele negócio volta. É o trauma, né? É o trauma aqui. Trauma. É assim, isso aí é o seguinte, toda a experiência que a gente passa, o que a gente ouve contar, cria um link no cérebro. O cérebro Okay. cria um link. Quando aquele link é ativado, aí você acessa a imagem mental.